Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula preparatória para a imersão, a tão aguardada imersão Viver de Pilates, que acontecerá ao vivo pelo YouTube no dia 15 de junho, às 9 horas da manhã. Essas três aulas preparatórias, né, ao todo serão três aulas preparatórias, são só um gostinho de tudo que está por vir nessa imersão Viver de Pilates. Então, fique comigo, acompanhe essas três aulas que serão muito bacanas e aguarde mais ansiosamente ainda a imersão Viver de Pilates, porque lá eu vou entregar um conteúdo de ouro para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lameu, eu sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates desde 2010 e fundei o meu estúdio Corpo Ativo Pilates em 2013. Passei por altos e baixos no meu estúdio, errei, mas também acertei muito. Estudei muito sobre gestão, sobre vendas e sobre todos os assuntos que são importantes para a gente ter um estúdio de sucesso. E hoje eu conto com mais de 700 mentoradas no meu curso, onde, além de ensinar sobre gestão, sobre toda essa parte burocrática do estúdio, eu também ensinei a elas como ter um estúdio bem-sucedido, como viver, né, do seu Pilates, desse sonho que normalmente a gente tem, dessa profissão que a gente tanto ama, viver bem, viver feliz, com um estúdio que não depende 100% da gente. Hoje eu tenho um filhinho de 1 ano e 8 meses e estou grávida novamente. E eu tenho um estúdio hoje que funciona sem a minha presença. Isso me dá liberdade de tempo, me dá liberdade geográfica para eu poder cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, pensar em outras coisas que não só o estúdio e ainda assim continuar tendo a minha renda e viver feliz, né, com essa profissão que eu escolhi, com o estúdio de Pilates que eu construí ao longo desses anos, e isso não tem preço. E é isso que eu desejo para você que está aí me assistindo agora. Então, fique comigo nessas três aulas preparatórias e depois esteja comigo também nessa imersão ao vivo. Eu prometo que você não vai se arrepender. Então, para quem já me acompanha, para quem já me conhece, para quem já é minha aluna, sabe que eu não gosto de enrolação. Então, vamos começar a nossa primeira aula preparatória. O tema dessa aula é mentalidade de empresária e fases da empresa. E por que que a gente precisa falar sobre isso, começar falando sobre isso? Muitas vezes a gente tem um estúdio de Pilates, e isso aconteceu comigo também, eu me incluo nessa, tá? A gente tem um estúdio de Pilates, só que a gente não enxerga o nosso estúdio como uma empresa. A gente normalmente trabalha para os outros, chega uma hora que a gente cansa e a gente fala: quer saber? Vou abrir o meu negócio, vou trabalhar para mim mesmo e eu vou ser muito mais feliz. E a gente vai, pega lá as nossas economias, abre o nosso estúdio de Pilates e começa a trabalhar. Feliz da vida, afinal a gente não trabalha mais para os outros. O problema é que a gente não enxerga o nosso estúdio como uma empresa. E ter essa mentalidade de empresária, ver o nosso estúdio como uma empresa, não tem nada a ver com ter CNPJ, porque eu sei que muitos de vocês não têm CNPJ, vocês trabalham, né, como pessoa física, tem consultório e não clínica, e tá tudo bem. O importante é, independente de você ter CNPJ ou não, é importante que você se veja como empresária e que você também enxergue o seu estúdio como uma empresa e comece a tratá-lo assim, né? Comece a fazer por ele o que precisa ser feito para que ele cresça como uma empresa de verdade. Porque hoje você pode ter um estúdio pequenininho, você trabalha sozinha, ou você aí que está pensando em abrir o seu estúdio, tudo que eu vou falar aqui vai ser muito importante para você também já começar com um pensamento diferente. Então, assim, às vezes você tem aí o seu estúdio, trabalha sozinha e tá cansada, não sabe o que fazer, precisa de ajuda e não sabe qual que é o próximo passo que você tem que dar, né? Então eu te digo, primeira coisa, se veja como empresária, enxergue o seu estúdio como uma empresa, pense lá na frente. Hoje você é pequena, mas onde você quer chegar com esse seu estúdio, com essa sua empresa, né? Então se ver como empresária e entender que você tem uma empresa em mãos e que precisa de cuidado, que você precisa olhar para a gestão, para o financeiro, que você precisa contratar da forma certa, que você precisa se preocupar com a experiência do cliente, em fidelizar o cliente, em precificar o valor das suas aulas da maneira correta, isso é muito importante. E é toda essa organização que vai fazer
com que o seu estúdio cresça e tenha sucesso e que você consiga ser feliz e alcançar aquela liberdade financeira, liberdade de tempo que você tanto sonha. Então, primeira coisa, mentalidade de empresária. Guarde isso aí, comece a se ver como empresária. E agora que você já entendeu a importância de você saber que tem uma empresa em mãos e que você é uma empresária, a gente precisa falar sobre as fases que todas as empresas passam, né? Então, as empresas elas têm três fases: a fase da infância, a fase da adolescência e a fase da maturidade. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A fase da infância é aquela fase onde o dono e a empresa são a mesma coisa. O estúdio não existe se você não estiver lá, né? Então a empresa não existe se o dono não estiver presente, porque o dono faz tudo, né? O dono atende o telefone, dá as aulas, responde os clientes, atende a porta, faz a faxina, faz as vendas, cobra o cliente. Quem aí se identifica, né? Quem nunca foi tudo no seu estúdio? Eu também fui por muitos anos, fazia tudo dentro do meu estúdio. E essa é a fase da infância. É a fase que, se o dono não estiver lá, a empresa simplesmente não existe. A empresa simplesmente não funciona. E não tem nada de errado, tá, gente? A gente ter essa fase da infância. A grande maioria das empresas começa assim, começa com um sonho, começa ali pequeno, começa com um dono fazendo tudo, né? Então não tem problema começar desse jeito. O problema é continuar assim para sempre. Porque se você continua na infância da sua empresa para sempre, você está fadada ou a falir, porque não vai dar certo, porque você não vai dar conta de tudo, né? Ou ela não vai crescer como você gostaria, né? Ou você vai ficar para sempre nessa fase vivendo infeliz, porque você tem uma empresa que te faz escrava dela. Você não consegue se ausentar, tirar férias, viajar com a sua família, ter mais tempo para ficar com seus filhos, com seu marido, com o seu namorado, enfim, com quem quer que seja, né? Então, isso vai minando a sua alegria com o seu trabalho, com o seu estúdio, com a sua empresa. Então, é muito importante a gente passar dessa fase, né? A gente ter a fase da infância é normal, mas ficar para sempre nela, a gente não pode, né? E aí, qual que é a segunda fase da empresa? É a fase da adolescência, e que eu falo que é a fase mais desafiadora, é ela que vai dividir, né, as meninas das mulheres, vamos dizer assim. É a fase onde você percebe que precisa de ajuda, que sozinha você não dá mais conta, né? Porque chega uma hora lá da fase da infância que a gente fica extremamente cansada. Eu passei por isso, né? Chega uma hora assim que a gente parece que perde até o prazer de trabalhar. A gente gosta tanto de dar aulas de pilates, de trabalhar com o público, né? Só que a gente fica tão exausta de chegar 7 horas da manhã, ficar até 8, 9 horas da noite, cuidar de todas as demandas de tudo que o estúdio exige, a gente fica tão cansada que parece que chega uma hora que a gente perde até o prazer de dar aula. Eu tive essa fase, e isso é muito triste, né? Porque a gente gosta tanto, sonhou tanto com aquilo, e a gente perdeu o prazer daquilo, é muito triste. Então, chega uma hora que, por fazer tudo sozinho, alguns pratinhos vão começar a cair. Às vezes você vai começar a marcar um cliente errado na agenda, ou vai fazer confusão com alguma coisa, ou não vai dar a aula com a qualidade que você deveria dar, porque simplesmente você está cansada. Então, chega uma hora que você pensa, puta, eu estou precisando de ajuda. E aí, nessa hora que você fala, não, eu preciso de ajuda, eu preciso contratar alguém para me ajudar, é a hora que você vai entrar na fase da adolescência. E aí, por que que eu falo que é uma fase tão desafiadora entrar na adolescência? Começar a procurar uma pessoa para te ajudar, seja uma recepcionista, seja uma outra instrutora, ou até mesmo uma outra profissional para atuar em outra área, dentro do seu estúdio, da sua clínica. Porque é tão desafiadora essa fase, porque a gente não sabe contratar, a gente não sabe fazer a gestão do nosso negócio, a gente não sabe, delegar as tarefas do nosso estúdio da forma certa. Então, até então, né, a gente fazia tudo, né? Eu falo que a gente é muito mão na massa, né? A gente vai lá e simplesmente faz, né? Então, assim, essa fase da empresa da infância, que é do empresário, que é do dono, é a fase que ele faz tudo, né? Na fase da adolescente, a gente precisa começar a delegar
as aulas, as tarefas, ou o que quer que seja que a gente queira delegar para outro profissional. E aí, muitas vezes, a gente não sabe como fazer isso. E aí, às vezes, chega uma professora nova e a gente não treina, ou começa uma recepcionista e a gente nem sabe quais são as funções que ela precisa fazer. E aí as coisas começam a desandar, né? O cliente começa a perceber assim, nossa, mandei um recado para a recepcionista, mas ela não respondeu, ou ela não me atendeu da forma como você me atendia, mas por quê? Porque você não a treinou para fazer aquilo. Ou então você pega uma instrutora, só coloca lá para dar aula, né, sem treinar, sem falar como funciona o seu processo de aula, como funciona o padrão de aula, você simplesmente larga ela lá. E no começo você acha ótimo, você fala, meu Deus, a professora está lá dando aula, a recepcionista está ali cuidando da parte da recepção da administração. E eu estou com esse tempo livre, que delícia. Por que que eu não contratei antes? Só que aí os problemas vão começar a aparecer justamente porque você não delegou corretamente essas funções para essas funcionárias. E aí vai ter a cliente que vai começar a reclamar da qualidade da aula ou da forma como a instrutora o trata, vai começar a reclamar da recepção, vai começar a reclamar da desorganização, enfim, vai começar a reclamar de algumas coisas, e aí aquela paz que você sentiu momentaneamente, você vai falar, meu Deus, é horrível, é melhor voltar a trabalhar sozinha do que ter essas pessoas que não trabalham direito, né? E aí que é a importância, né, da gente enxergar o nosso negócio como empresa, como eu disse anteriormente, tomar as decisões certas para fazer com que a nossa empresa chegue na maturidade, né? A maturidade é a fase em que a empresa funciona sem o dono. Porque ela não depende de pessoas, ela não depende de você, ela depende de processos. Então, tem um processo para tudo, um processo de venda, processo de como vai ser feita a parte financeira, um processo de aula, um processo de treinamento das funcionárias, seja das recepcionistas ou das instrutoras, tá tudo muito bem organizado. E aí, nessa fase da maturidade, que é a fase que todo mundo deve sonhar chegar com o seu estúdio, o estúdio funciona sem você, funciona bem, e você vai ter essa liberdade que você tanto sonha e vai viver feliz aí com o seu estúdio. Mas, para isso, você precisa seguir alguns passos que eu vou ensinar para vocês na segunda aula preparatória. Serão aulas curtinhas assim mesmo, que é para não ocupar muito tempo de vocês. Então, na segunda aula preparatória, eu vou falar quais são esses passos, o que você precisa fazer para tornar a sua empresa uma empresa madura e que não depende 100% de você. Então, eu te espero na segunda aula preparatória e também te espero na nossa imersão Viver de Pilates no dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, lá pelo YouTube.